Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM. Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. A apresentação: Edmar Silva. Edmar Silva. Muito bem, estamos começando mais um programa Anápolis é Notícia. Hoje é segunda-feira, dia 3 de setembro de 2018. A gente traz para você as principais informações do dia, as principais notícias, as principais manchetes, tudo o que acontece no Brasil, em Goiás, em Anápolis e no mundo. É isso aí, a gente começa o nosso programa, são 8h04, trazendo para você as notícias do esporte. Nos bastidores nos ajuda a Kellen Cunha e comigo está aqui o meu amigo Henrique Morgantini. Bom dia, Morgantini. Muito bom dia, Edmar Silva. Bom dia aos amigos da Mais FM, a Kellen Cunha, que está aí sempre no nosso apoio, nosso suporte, e uma ótima semana a todos nós, né? Muito bem, ótima semana. A gente começa o programa desta segunda-feira, destacando, como eu disse, as notícias do esporte, né? O final de semana com rodada do Brasileirão, muitos jogos, muitos resultados, e é claro, né? O Henrique Morgantini tem as informações para você. E aí, eu tenho uma informação que foge aí dos resultados, nós vamos comentar daqui a pouco sobre o Campeonato Brasileiro. O Ronaldo Nazário, nosso camisa 9. Fenômeno. Ronaldo Fenômeno, também parece que é um fenômeno no empreendedorismo, né? Ele tinha uma especulação, ele acaba de ser anunciado como novo dono do Valladolid, que é um clube espanhol, um clube tradicional espanhol, que já esteve na primeira divisão, agora está na Série B lá do Campeonato Espanhol, mas ele comprou um clube de futebol, terá seu próprio time agora para administrar e certamente para usar como celeiro aí de jogadores. Ele que já tem uma agência, né, que cuida da carreira de vários talentos, entre eles o Gabriel Jesus, né? Então agora tem um time, o Ronaldo Nazário, Ronaldo Fenômeno. Muito bem, né? Foi comprar um time na Espanha. Na Espanha, exatamente. Não quis comprar no Brasil. Já está com a porta aberta na Europa, né? É verdade. Se o grande mercado é o mercado europeu, ele já chegou lá garantindo o mercado mais importante do mundo, e entre os mercados europeus, o mais importante hoje, né? Que é o espanhol em relação a investimento. Né? Os especialistas costumam dizer que o melhor campeonato do mundo, mais disputado e com grandes investimentos, é o inglês, né? Mas a Espanha é quem tem aí montado os seus grandes craques, sobre os grandes elencos, com grandes craques, como a gente vê com o Barcelona e o Real Madrid. Mas você quer falar sobre a rodada do fim de semana? Pois é, a rodada do fim de semana teve Corinthians 1, Atlético 1, Flamengo 0, Ceará 1, Atlético Paranaense 2, Bahia 0, São Paulo 1, Fluminense 1,
Sport Recife 1, Paraná 0, Cruzeiro 0, Internacional 0. Então, tivemos a goleada do Grêmio sobre o Botafogo de 4-0. 4-0 no Botafogo. Tivemos a goleada do Santos por 3-0 no Vasco da Gama. E pela Série B tivemos a vitória do Goiás sobre o Fortaleza, jogando em casa por 3-1. Não abalou a liderança do Fortaleza, mas aquele embate meio de semana que havia sido estabelecido por conta das declarações de jogadores do Goiás, não garantindo aí que o Fortaleza era essa coisa toda, que ia ser campeão, já estava lá com a mão na taça, não senhor, não vai não. E se confirmou em campo com essa raça toda aí do Goiás, que se consolida ainda mais no G4, né? Na sua trajetória para voltar à Série A. Muito bem. Eu confesso que eu vi o pessoal do Goiás animado assim, mas não acreditava que tinha essa chance não, né? Interessante. O Fortaleza está na liderança desde o começo e, né, foi, para mim, assim, da forma que foi, uma surpresa. Bom, mas acho que a lamentação do dia é o Flamengo perder para o lanterna do campeonato, né? Olha, numa partida uma partida disputada no Maracanã, num dia de sol do Rio de Janeiro, às 11 horas da manhã, ou seja, 41 graus, estamos falando, de temperatura. Praia, entendeu? Os bares abertos, atrações, tudo. Aí o Flamengo consegue colocar, a torcida fantástica do Flamengo, consegue colocar 61 mil pessoas para assistir o Flamengo, ter uma bela vitória sobre o Ceará. O Flamengo atacou, cercou, teve posse de bola, teve tudo que tem e fez o que sempre tem feito. Ficou cercando, sem ofender, sem fazer gol, numa bola completamente infeliz para o Diego Alves. Digo isso porque vinha tendo uma apresentação segura, né, o Diego Alves, que é um grande goleiro, o famoso montinho artilheiro, encobriu, e o Flamengo teve o que mereceu. Não o que Diego Alves merecia, goleiro, mas o que coletivamente mereceu, porque é um time que tem um elenco que tem, enfrentando o vice-lanterna, e quando não consegue marcar um único gol, realmente não merece o empate, merece perder, e perdeu. Muito bem, aquela história, aquela velha história, né, do quem não faz leva, né? Exato. Quem não faz leva, isso, né? Joga bem e acaba perdendo. Bom, o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão tem o São Paulo na liderança, né? O São Paulo tomou a liderança do Flamengo e continua aí com 46 pontos. O Internacional é segundo com 43, o Flamengo tem 41. E o Grêmio é o quarto colocado com 40. O Palmeiras vem logo depois também com 40. O Atlético Mineiro tem 35, é o sexto. São os times que estão disputando aí também, né, estão na linha de classificação da Libertadores, não é isso? O Cruzeiro tem 31, é o sétimo. O Corinthians tem 30, é o oitavo. O Atlético Paranaense 27 é o nono. O Santos também tem 27, é o décimo. O Fluminense 27 é o 11º. O América de Minas é o 12º com 26, o Vitória da Bahia tem 25, é o 13º, Bahia tem 25, também é o 14º, Botafogo é o 15º, Vasco da Gama é o 16º, né? Aí na beira da linha de rebaixamento. O Sport é o primeiro no grupo dos G4, ao contrário, né? O Sport é o Z4. É o Z4, né? Tem 23. A Chapecoense tem 21. O Ceará tem 20. Paraná é o lanterninha com 15 pontos. Então, essa é a classificação do Campeonato Brasileiro após 22 rodadas disputadas do Brasileirão da Série A. Isso aí. Na Série B, só para a gente conferir aqui, Série B, vamos dizer, a liderança é do Fortaleza, tem 46, o CSA tem 40, é o segundo, o Goiás é o terceiro, tem 39, a Bahia tem 39 também, é o quarto, o Guarani vem em quinto, Figueirense em sexto com 37, o Atlético Goianiense é o sétimo e o Vila Nova é o oitavo, né? Então são aí as primeiras classificações da Série B do Campeonato Brasileiro da Série B. Muito bem, né? Passadas aí as informações sobre o esporte, vamos às manchetes nacionais desta segunda-feira, né? O portal G1 destaca, o Henrique Morgantini, o incêndio que destrói o Museu Nacional no Rio de Janeiro.
os bombeiros fazem trabalho de rescaldo. A instituição científica mais antiga do país fez 200 anos em 2018 e guardava 20 milhões de itens. O prédio foi morada da família real e sofria com a falta de dinheiro para a manutenção. Então, desde ontem, né, os jornais, os telejornais mostrando o fogo, né, a destruição do Museu Nacional no Rio de Janeiro. É uma calamidade que revela muito mais do que a própria perda, né? A perda da nossa história. O Brasil está sendo apagado, a memória brasileira foi apagada. São 20 milhões de itens, como você destacou. Teve por parte de janeiro a abril, para o governo federal, um investimento de R$54 mil. Teve, ao longo do ano passado, R$503 mil de investimento, dá mais ou menos 40 e poucos mil reais por mês. O que certamente não paga nem a equipe de limpeza de um prédio daquele tamanho. Um prédio que, repito, tinha 20 milhões de itens catalogados. Mas acredito, Edmar, que é uma perda muito maior do que a nossa memória. Eu acho que ele é emblemático, é um símbolo. Aquelas chamas são um símbolo do que nós vivemos como país hoje. Porque elas representam aonde nós chegamos, né? Ao mesmo tempo em que nós temos candidato, e nós vamos falar sobre isso, que precisamos falar sobre isso, falando em fuzilar adversários, né, e líder nas pesquisas, sob aplausos, no momento em que nós temos um presidente colocado através de um golpe e que chegou até lá sob aplausos, porque tinha um discurso pomposo, porque sabia se articular muito bem, ter uma retórica muito boa, e fez a PEC do fim do mundo, a PEC 241, que congelou os investimentos em saúde e educação, inclusive na manutenção de prédios públicos, como o Museu Nacional e tantos outros. Do Maranhão também a biblioteca do Maranhão também foi consumida pelas chamas. Então, quando a gente percebe todas essas ações, nós não podemos isolar e imaginar que foi uma fatalidade, ou que é simplesmente o gesto de um político relapso. Não, nós temos que nos conscientizar porque aquilo nos representa como sociedade. Aquilo lá certamente tem a digital de todos nós que, direto ou indiretamente, referendamos o que vem acontecendo. Temos visto com naturalidade o absurdo que nós estamos vivendo como sociedade. Nós estamos naturalizando a agressão, nós estamos naturalizando a violência. Nós temos um candidato, repito, hoje líder nas pesquisas, cujo principal gesto, cujo principal mote físico, o slogan físico da campanha dele é uma arma empunhada. Ele pega crianças e faz as crianças fazer o símbolo de armas, e sob aplauso das pessoas, sob aplauso de milhões de brasileiros, que pegam uma grua, pegam um suporte de câmera e imitam um fuzil, dizendo que vai fuzilar petralhas. Nós temos um presidente que não foi eleito e chegou lá um golpe, através de um golpe, e que foi, sim, aplaudido por uma política completamente diferente da qual ele integrava quando era vice. Esta política beneficia as grandes empresas, os grandes empresários, em detrimento do povo. Essa mazela que nós temos visto em relação às chamas do Museu Nacional, ela é um símbolo muito claro para o mundo inteiro. Mas ela não é tão diferente da mazela cotidiana silenciosa que nós vemos na saúde e educação brasileira, que foi congelada em seus investimentos. E porque o pobre, que depende do atendimento de saúde, os mais carentes, que depende da educação, e que depende do acesso mínimo de cultura, e que depende de uma formação mínima no esporte de base, tiveram os investimentos cortados. E há uma classe, há um segmento de classe média no Brasil, que se identifica como rico, como elite, que aplaude tudo porque são anti-PT, são anti-Lula, são anti essa política que foi implementada nos últimos 20 anos. Então, se é anti, eu automaticamente, sem pensar, aplaudo. E o resultado é isso. O mais grave, como se fosse possível, do que ver aquelas chamas consumindo a história do Brasil, que foi completamente apagada em questão de horas, é ver que nós estamos achando isso completamente normal. Muito bem. E o Michel Temer, né, foi ouvido sobre o desastre lá do museu, diz o seguinte: incalculável para o Brasil a perda do acervo do Museu Nacional. Hoje é um dia trágico para a museologia do nosso país. Foram perdidos 200 anos de trabalho, pesquisas e conhecimento. O valor para a nossa história não se pode mensurar.
pelos danos ao prédio que abrigou a família real durante o Império. É um dia triste para todos os brasileiros. Esse é o que diz o presidente Temer. Pois é, se ele tivesse tido o mínimo de decência em investir, pelo menos na segurança. Veja, tem 4 vigilantes, 4 vigias para um prédio daquele tamanho. Então, se ele tivesse investido no mínimo na segurança contra incêndio, na segurança patrimonial, tivesse feito um mínimo de investimento na conservação, porque certamente isso aí nós vamos descobrir. Mas se não foi algo deliberado, se não foi um incêndio criminoso, deve ter uma ligação com parte elétrica, com curto-circuito, com coisas assim. Então, é falta de atenção do poder público municipal no Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro e do governo federal, que é quem tem a obrigação de preservar, né, o nosso patrimônio, e não fez. Repito, ver o museu em chamas é emblemático, simbólico, mas enquanto nós falamos aqui, existem milhões de escolas e postos de saúde e hospitais em chamas, justamente pela omissão de quem prefere colocar dinheiro, abrindo mão de recebíveis de grandes empresas, de grandes indústrias, de grandes conglomerados, do que investir na nossa sociedade. Muito bem. O G1 traz também a opinião dos presidenciáveis, né? O João Amoedo, por exemplo, diz que é muito triste ver o nosso patrimônio histórico em chamas. Esse é o resultado da falta de gestão e do abandono político que vivemos no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Então, é a opinião do João Amoedo. O Guilherme Boulos, do PSOL, diz o seguinte: muito triste o incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro, atingindo 20 milhões de itens de nossa história. Os cortes criminosos de Temer em recursos da cultura e em investimentos estão condenando o nosso futuro, destruindo o nosso passado. O Henrique Meirelles diz que é muito triste saber do incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro, a Quinta da Boa Vista. Trata-se da primeira instituição científica do Brasil, criada há 200 anos. Deixa eu ver, o Geraldo Alckmin também diz que o incêndio de grandes promoções que atinge o museu no Rio de Janeiro agride a identidade nacional e entristece todo o país. Deixa eu ver, a Marina Silva: a catástrofe ainda atinge o nacional neste domingo, equivale a uma lobotomia da memória brasileira. Então, aqui a participação do João Goulart Filho, do PPL, também. O incêndio do Museu Nacional é um crime contra o patrimônio brasileiro, que tem culpados os cortes dos últimos governos à ciência, cultura e educação. Então, parece que há um consenso aqui dos presidenciáveis de que faltou recursos, né? E os cortes perpetrados pelo governo Temer acabam gerando esse tipo de situação. Muito bem. Então, aí a repercussão, né? A gente vai, durante todos os próximos dias, e naturalmente ouvir as lamentações em razão do incêndio lá no Rio de Janeiro. O Álvaro Dias também, né, disse o seguinte: uma tragédia para o patrimônio histórico nacional. O museu criado ainda na época do Império por Dom João VI e que possuía um acervo de mais de 20 milhões de itens que contavam a história do nosso país, está sendo completamente destruído por gigantesco incêndio. 2 séculos de história e culturas de descobertas científicas, uma coleção que englobava geologia, paleontologia. Então, a opinião dos presidenciáveis com relação ao incêndio que acontece no Rio de Janeiro. Aconteceu, né, ontem no Rio de Janeiro, no Museu Histórico do Rio de Janeiro, Museu Nacional. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do programa Notícia desta segunda-feira. Anápolis é notícia. Rádio Mais FM 87.9. É sua alegria todos os dias. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes
A instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, dei umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format. Sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí. Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Atenção, a ameaça agora é tripla. Dengue, chikungunya e zika vírus. O que são 10 minutos na sua semana? Segundo o Instituto Oswaldo Cruz, esse é o tempo que você leva para acabar com o mosquito da dengue. O ciclo de vida dele, do ovo à fase adulta, é de 7 a 10 dias. Se você verificar os focos uma vez por semana, vai interromper esse ciclo e eliminar o mosquito. Vamos lá, tire um tempinho e tome uma atitude. Mais FM. Rádio é Mais FM. A dupla de maior sucesso no Brasil chega em Anápolis. Eles arrastam multidões por onde passam. Foi a dor mais doida que eu senti na vida. Eles são Aquele amor que se multiplica. Zé Neto e Cristiano. Mas não é mais a minha notificação preferida. Junto com eles para que esta noite seja inesquecível, Gabriel Gala. Eu divido só se for minha. Tem mais para completar esse mega evento. Alô, Anápolis, foi no 12. A gente aí e não perca por nada. Não volta, a cidade vai ganhar. 26 de outubro, sexta, em Anápolis. Informações e vendas 6230987666. Realização Nobel Eventos. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Notícias da política, esporte, os acontecimentos em nossa cidade. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Anápolis é Notícia desta segunda-feira, hoje, dia 3 de setembro de 2018. Agradecendo o pessoal que está conosco aqui pelo Facebook, né? Muita gente conectada. Um abraço para minha querida Letícia Silva Nascimento, que está conectada, acompanhando o programa desde o comecinho. Um abraço para Maria Santos, sempre ligada, né? Ela que está todos os dias trabalhando ali no Jundiaí e conectada com a gente. A Lucimar Batista Mendes Borges, também desejando um bom dia, uma ótima semana para todos nós. A dona Sueli Narcisa, também desejando um bom dia. E o Demar Marinho, também cumprimentando, deixando aqui um joinha para nós. Você pode deixar a sua participação, você pode falar o que está acontecendo na cidade, o que está acontecendo no seu bairro, né? Como está o seu bairro, a sua rua, a sua comunidade. Deixa aí o seu recadinho.
Uma notícia do dia é o aumento para o transporte coletivo, né? O transporte coletivo deve ter aumento, passar de R$ 3,20 para R$ 3,70 a passagem. Aqui em Anápolis. Aqui em Anápolis, né? Então, você que está nos ouvindo pode também nos dizer o que você acha do aumento da passagem de ônibus na cidade de Anápolis, tá bom? Participe aí, deixe seu recadinho, deixe a sua manifestação. Bom, as manchetes, vou pegar aqui as manchetes do UOL, Morgantini. O UOL traz a seguinte manchete principal: o PT estuda usar ONU em recurso de Lula ao STF. Ex-presidente deverá opinar hoje sobre troca do seu nome pelo nome do prefeito de São Paulo, Haddad. Essa é uma das manchetes da coluna de política do UOL, da Folha de São Paulo. É uma contra-argumentação em relação à decisão do TSE, né, impugnando a candidatura do ex-presidente Lula nestas eleições, né? Um voto que nós precisamos destacar, que o resultado foi 6-1, esse foi do Edson Fachin, que tinha uma postura, aliás, tem uma postura que vibra na mesma sintonia, que se alinha com a do ministro Barroso, relator do processo. E foi um voto de muito constrangimento. Por quê? Porque ele foi, né, até o final, alinhado com o pensamento de Barroso. Olha, nós temos a ficha limpa é um avanço, é uma lei muito clara, e pela ficha limpa, o candidato Lula não pode ser habilitado para as eleições. Acontece que houve um fato externo muito importante, foi o que destacou o Fachin. Houve uma recomendação da ONU que nós temos um histórico de acompanhar e que tem valor de constituição, tem valor constitucional. Ou seja, então, em nome disso, eu fico com a ONU em detrimento a esse entendimento. Esse foi o voto do Fachin. E por que ele constrange o Barroso? Porque o ministro Barroso, nas suas declarações anteriores, quando não envolve o presidente Lula, ele sempre se alinhou em, igualmente, respeito aos desígnios da ONU. Ou seja, se a ONU tem uma determinação, tem o valor, sim, de lei, tem o valor constitucional aos seus signatários. Senão não tem razão para estar na ONU. Acontece que ele apagou isso da própria trajetória na última sexta-feira, quando colocou em julgamento e relatou o processo de impugnação do presidente Lula. Ele mudou, né? Não é raro, isso vem acontecendo quando envolve Lula, vem acontecendo de ministros derrubarem suas próprias convicções. Mas o voto de Fachin deixou em aberto isso, e justamente será uma estratégia usada por parte da defesa de Lula para contra-argumentar, para questionar. O fato é que deve haver uma antecipação, que é defendida por setores do PT, para o anúncio da candidatura de Fernando Haddad com o apoio de Lula. É preciso lembrar que Lula não pode aparecer, segundo esse despacho, segundo essa determinação do TSE, como candidato. Nenhum material pode ser vinculado. No entanto, ele pode aparecer, assim como qualquer outro cidadão, com até 25% do tempo de rádio e de TV dedicado a ele, para que ele apoie e peça voto a quem ele quiser. Então, essa é a questão para poder definir uma estratégia em relação ao Partido dos Trabalhadores quanto a Fernando Haddad, né, para que ele seja candidato com o apoio de Lula. Muito bem. O UOL traz aqui essa informação, à espera de aval de Lula, PT estuda usar ONU em recurso ao Supremo. O partido deixará com o ex-presidente palavra final sobre sua substituição como candidato. Depois de ter a candidatura de Lula barrada pela Justiça Eleitoral, o PT avalia recorrer ao Supremo Tribunal Federal e deixar com o ex-presidente a palavra final sobre a sua substituição pelo candidato a vice, Fernando Haddad. O recurso ao STF seria uma medida para discutir a validade dos tratados internacionais no Brasil. Na opinião dos advogados, esses acordos garantem ao petista participar das eleições. Há 2 semanas, o Comitê de Direitos Humanos da ONU se posicionou a favor de que o petista possa ser candidato até o fim dos recursos contra sua condenação na Lava Jato. Então, é isso aí. A insistência, né? Mais uma vez, o Partido dos Trabalhadores deve recorrer ao Supremo Tribunal Federal. E só que eu não vejo possibilidade, viu, Morgantini? Acho que a situação está liquidada e talvez o
o adequado fosse já o candidato a vice assumir a campanha e ir para a rua, né, como candidato, e não apenas fazendo a defesa do presidente. Agora é uma tentativa muito mais de firmar a posição em relação à argumentação de Fachin, que foi exatamente nessa direção, e explorar, claro, politicamente essa condição envolvendo o ex-presidente Lula. Acho que não é mais uma tentativa de torná-lo candidato, não. Muito bem. Bom, ainda das notícias da política, a Marina Silva, eu acho até que eu sei a frase que você vai dizer, mas ela diz o seguinte: Nordeste é uma solução, diz Marina. O que você acha aí? Mais uma frase pronta, né? O que é isso, né? O que significa, Marina? Né? São frases, como se diz, frases prontas, frases feitas, mas que, pior ainda, elas mais se tornam enigmáticas do que elucidativas. A impressão que eu tenho é que a Marina quer buscar o apoio do Nordeste. Sim, eu né? também estou entendendo. Todo mundo que quer ser eleito tem que buscar o apoio do Nordeste mesmo. Senão não ganha eleição. E essa é a característica da democracia do Brasil. Né? É como o cara querer ser eleito governador de Goiás e não ganhar Anápolis, por exemplo. Uhum. É difícil. Pode, numericamente pode, mas é difícil. Né? Pode ganhar esse Nordeste do Brasil? Pode. Só que você imagina a volta que ele não vai ter que dar nas outras regiões. Agora, o que é isso? Repita a frase, por favor. Nordeste é uma solução, diz Marina. Para quê? Solução para quê? Para quê? Solução de quê? Para ela. Jeito. E é isso, de que jeito que é a solução? Uhum. Porque pode ser uma solução, claro, tem uma potencialidade muito grande. O que é? O que é isso, candidato? Isso. A Marina tem, desde quando ela teve um momento muito, muito marcante da sua trajetória, quando eles lançaram a rede, ela, né, capitaneou aí o lançamento do partido, a Rede de Sustentabilidade. E tinha pontos, né? Eles estabeleceram pontos. E eu me lembro que as revistas, jornais, trouxeram esses pontos e eram colocações tão confusas, tão rocambolescas, tão macarrônicas, era tudo embolado, um monte de conceitos. Você não entendi o que essa frase quis dizer, e você pensa, eu não entendi. Você imagina o cara que está lá no Nordeste, né? Que está lá com um desafio que não é o desafio de entender o Brasil, está com o desafio de arrumar água, está com o desafio de comer. Isso. Aí você imagina ele agora tentando entender o que a Marina tem a dizer. Por isso a gente fala aqui que ser candidato, principalmente ser eleito presidente, é uma tarefa muito maior do que de transmitir conceitos, de prometer coisas. É de dar identidade. Né? O eleitor tem que bater o olho naquele cidadão e se identificar. Falar, esse cara entende o que eu estou passando, eu entendo o que ele está falando, este condições de acreditar nele. Porque se ficar só soltando frase, olha, se só soltar frases aí e ter pesquisa e ter estudos resolvesse, nós teríamos um bando de marqueteiro candidato. Porque os marqueteiros seriam os candidatos. Porque marqueteiro é quem sabe colocar para a frase certa, usar a palavra, o termo exato, usar a roupa, o gesto e tudo mais para orientar o candidato. Só que não é isso que convence, isso aí contribui. Mas há um momento em que a verdade do candidato precisa ser exacerbada, em que a verdade do candidato precisa aparecer, né, na cara. E é isso que dá o sim ou não do eleitor para ele. Isso, segundo o UOL, né, traz aqui o seguinte: Nordeste brasileiro não é um problema, é uma solução, diz Marina Silva. Pois é, uma frase montada, né? O principal herdeiro dos votos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, barrado para participar das eleições de 2018 pelo TSE, em função da lei da fiscalidade, Marina Silva Rede fez uma visita neste domingo ao Centro de Tradições Nordestinas, na zona norte de São Paulo, e distribuiu afagos ao eleitorado nordestino. O Brasil tem que entender que o Nordeste brasileiro não é um problema, é uma solução, de ser candidato aos jornalistas, depois de uma visita há cerca de uma hora. Segundo a última pesquisa em voto, Estadão TV Globo, de 20 de agosto, no cenário sem Lula nas urnas, Marina sai de 6% para 12%. O petista registrou 60% das intenções de voto no Nordeste e deve recorrer da decisão do TSE. É a tentativa de buscar o eleitor nordestino, né? Apostando que Lula está fora da eleição, a Marina tenta conquistar aí os nordestinos para a sua campanha. O Amoedo disse que sem Lula o cardápio se definiu. Ele é cozinheiro? Ele é o
que menos, certamente ele é o que menos ganha alguma coisa. Não ganha nada, né? Porque o eleitor do Amoedo não passa perto do eleitor do Lula, né? E o eleitor do Lula tem um caminho muito grande, digamos, imagino que vai se dissipar, tem um caminho muito grande até chegar no Amoedo, no Bolsonaro, acho que até no Meirelles um pouco menos, mas ele tem um caminho muito grande para se passar, ele ainda passa pela Marina, passa pelo Haddad, pela Marina e pelo Ciro, né, para depois chegar nesses outros grupos aí, para ele pensar no Boulos, né, para depois pensar, não, vou o eleitor ia no Lula, agora eu vou no Álvaro Dias, vou no Meirelles, vou no Moedo. Isso para ele não muda muita coisa, não muda absolutamente nada. Bom, o Alckmin e o Bolsonaro se atacam em vídeos de propaganda do Tucano, afirma que o deputado maltrata mulheres e adversário retruca acusando de roubar merenda. A campanha geral do Alckmin do PSDB lançou vídeo mostrando o adversário na disputa à presidência Jair Bolsonaro, maltratando mulheres e fez subir a tensão entre os dois lados. O vídeo veiculado no sábado, primeiro dia do horário de TV com o presidente, começa com uma questão. Você gostaria de ser tratada desse jeito? É um revés a imagens de 2 episódios em que Bolsonaro xinga mulheres. Uma das situações ocorreu em 2013 na Câmara, com a deputada Maria do Rosário, do PT. Na ocasião, ela acusou Bolsonaro de promover violência sexual na frente das câmeras da Rede TV. Jamais iria estuprar você, você não merece, afirmou ele. Maria do Rosário, então, disse que daria uma bofetada em Bolsonaro se ele tentasse. Em 2014, Bolsonaro repetira que não estupraria Maria do Rosário porque ela não merecia. Outro caso citado na propaganda em 2014 com a repórter Manuela Borges, então funcionária da Rede TV. Bolsonaro se pergunta sobre a ditadura militar e chamou a jornalista de idiota e ignorante. Então, a propaganda eleitoral... E uma trocação de acusação é principalmente uma trocação de verdade, né? Porque, de fato, ninguém está mentindo sobre ninguém. O Alckmin tem um processo que, aliás, misteriosamente não anda, que é ele envolvendo aí desvio de merenda escolar, e as questões envolvendo estão registradas diante das câmeras da TV. Não há muito o que dizer. E a pergunta é válida. Você queria que assim, né? Que a sua mãe, sua irmã, você queria que você fosse tratada assim? É um jeito correto de se tratar? Essa é a pergunta que realmente tem que se fazer. Estratégica, quem fala agora de política estratégica, o que Geraldo Alckmin faz é tentar reverter, puxar de volta aquele eleitor que já foi dele e que hoje está com o Bolsonaro. Tenta puxar de volta. Na verdade, é tirar do Bolsonaro os eleitores, porque, na verdade, estão disputando o mesmo grupo, né? O mesmo grupo de pessoas, a disputa dos dois. Então, aí os detalhes da campanha dos presidenciáveis. O Ciro Gomes abre série de sabatinas no UOL nesta segunda-feira. O UOL, né, começa nesta segunda, né, a parceria com a Folha de São Paulo e o SBT, e transmitirá ao vivo sabatina nesta segunda-feira, dia 3, com Ciro Gomes, candidato do PDT à presidência da República, dando início a uma nova rodada de entrevistas com os presidenciáveis. Sabatina será realizada às 10 horas no estúdio do UOL, em São Paulo. Então, portanto, a partir de hoje, mais entrevistas com os candidatos a presidente da República. Interessante aqui que o UOL, ele agendou o Ciro Gomes para hoje, amanhã a Marina Silva, e no dia 5, Luiz Inácio Lula da Silva. E diferente das outras organizações aí que fizeram debate, o próprio UOL entrou com ação judicial para tentar ouvir o Lula, né? O contrário porque nas outras o presidenciável Lula é que tentou, via judicial, participar. O Guilherme Boulos participa dia 6, dia 10, Álvaro Dias, dia 11, Alckmin, o Cabo Daciolo, do Patriota, no dia 12, Henrique Meirelles no dia 13 e Jair Bolsonaro é o último no dia 14. Então, esses os debates, né, as chamadas sabatinas do UOL, juntamente com a Folha de São Paulo e o SBT. Muito bem, né? Então aí a participação dos presidenciáveis nos debates, trazendo aí os seus projetos, né, suas propostas.
Nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Anápolis é Notícia desta segunda-feira. Fique bem informado. Você está ouvindo Anápolis é Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Mais FM. A dupla de maior sucesso no Brasil chega em Anápolis. Eles arrastam multidões por onde passam. Foi a dor mais doida que eu senti na vida. Eles são Sabe aquele amor que se multiplica? Zé Neto e Cristiano. Oi, mas não é mais a minha notificação preferida. E junto com eles, para que esta noite seja inesquecível, Gabriel Gala. Eu divido só se for minha. Tem mais para completar esse mega evento. Alô, Anápolis, foi no 12 aí. Gravando Music. Encontro lá. A gente aí. E não perca por nada. A gente não volta, a cidade vai ganhar. 26 de outubro, sexta, em Anápolis. Informações e vendas 6230 98 76 66. Realização Nobel Eventos. Abraço Brasil. Associação Brasileira de Rádios Comunitárias agradece ao Senado Federal pela aprovação do PLS 513/2017, que aumenta a potência das rádios comunitárias com 2 canais de operação por município. Agora o projeto PL 10.637/2018 está tramitando na Câmara dos Deputados Federais e as rádios comunitárias solicitam o apoio dos deputados federais para a aprovação final deste importante avanço para a democratização da comunicação no país. Afinal, nas rádios comunitárias que todos os deputados são recebidos para mostrar os seus trabalhos às comunidades em todo o Brasil. As rádios comunitárias do Brasil acreditam no compromisso que os deputados federais têm com a democratização da comunicação. Abraço, Brasil! Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Betagás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Nada mais tá bom demais. Mais FM. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia desta segunda-feira, hoje, 3 de setembro de 2018.
né, e a campanha eleitoral de vento em polpa lá fora, nós trazendo para você as principais informações do que acontece nas campanhas eleitorais pelo Brasil afora e, naturalmente, aqui em Goiás e na nossa querida cidade. Quero agradecer ao pessoal que está conosco pela internet, acompanhando aí a nossa transmissão pelo Facebook. Lembrando para você que a nossa transmissão fica disponível no nosso site, o fmmais.com.br. Você pode acessar e acompanhar e assistir de novo os programas, né? Todos estão lá disponíveis para você acessar, né? Você pode acessar também no YouTube, você pode receber também no WhatsApp, né? Muitas pessoas acompanham pelo WhatsApp, quero abraçar a minha amiga Mirna, que está todos os dias, no horário do almoço, acompanha no WhatsApp, né? A professora Gênia também é outra que acompanha através da do nosso WhatsApp. É isso aí, muitas maneiras de você ouvir o nosso programa, muitas vezes maneiras de você participar e deixar também o seu recadinho para nós, tá bom? Obrigado aí pelo carinho da audiência. Bom, o Jornal O Popular de hoje destaca também, né, começa destacando a sua manchete principal, não podia ser outra, o dano irreparável sobre o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Então, um destaque do Popular também nessa manhã de segunda-feira. A coluna Giro, o destaque é o seguinte: Daniel e Caiado são os mais buscados no Google, né? O Google é uma das fontes de pesquisa que todo brasileiro usa hoje, né? Todo mundo, né? Todo mundo, tudo que você quer saber, digita no Google. E, segundo a coluna Giro do Popular, o candidato Caiado, né, vem em primeiro lugar, e o Daniel Vilela são os mais pesquisados no Google. Né? É uma informação relevante, sobretudo, para todos, né? Para o José Hélio, que não é citado, que pelo menos na nota, sabe por quê? Por que as pessoas não querem saber dele? Né? Será que é porque já o conhecem? Não, certamente que não. Porque esse é um dos problemas que ele tem, né? A despeito também do que Daniel tem, que é não ser tão conhecido. Caiado tem mais de 30 anos, 35 anos aí de vida pública. Agora, Ronaldo Caiado é procurado? Sim, é o principal nome da eleição, é o líder das pesquisas. E uma boa notícia para Daniel Vilela, né, que mesmo estando aí oscilando de segundo e terceiro lugar, nesse empate técnico, segundo as pesquisas, com o governador José Hélio, é o nome do qual as pessoas estão buscando. Significa que alguém está tendo interesse. Fala assim, escuta, eu estou pensando nesse Daniel Vilela como uma alternativa. Deixa eu procurar aqui para saber quem é. Né? Porque as buscas são as mais variadas. Eu gosto do Caiado. Vou votar nele, mas deixa eu entender o que ele pensa sobre isso, o que ele fez sobre tal, qual é a trajetória. Quer dizer, né? Essa forma de buscar é uma forma de demonstrar interesse, de forma indelével. Eu acho que a principal informação da nota é porque que o José não está aparecendo. Isso. A coluna diz o seguinte: Daniel Vilela e Ronaldo Caiado foram os mais buscados no Google nos últimos 7 dias, entre os candidatos ao governo do Estado, mais bem posicionados na pesquisa de intenção de voto. Caiado aparece com mais buscas entre os dias 26 de agosto e 2 de setembro e atingiu o pico de interesse entre os dias 28 e 29. Em 28, houve o primeiro debate da TV entre governadoriáveis. Em 29, o democrata foi sabatinado pela rádio CBN e pelo Popular. O pico de Daniel, por sua vez, ocorreu no dia 31 de agosto, quando começaram as propagandas eleitorais no rádio e na TV. As pesquisas pelo nome do MDB cresceram 1,750% entre as 20 horas do dia 30 e o mesmo horário do dia seguinte. Proporcionalmente, o MDBista foi o mais buscado que Caiado, visto que, embora tenha sido mais pesquisado entre todos, o democrata acumulou o aumento de apenas 189%. O pessoal está monitorando tudo, hein, Edmar? Doida, né? E o governador e candidato à reeleição, José Hélio, teve taxa de crescimento de 160% das buscas do seu nome. Então, ele também, né, aparece, mas, vamos dizer assim, no terceiro plano. Né? Não aparece, mas não está entre os principais. Assim. Isso. Em relação a Caiado, houve buscas repentinas sobre Adib Elias, seu coordenador de campanha, que apareceu em vídeo pressionando servidores de Catalão a votarem no Democrata. Semana passada você viu que hackearam o
site lá do Zé Hélito, né? Não hackearam, fizeram uma armação. Fizeram uma brincadeira. Para dizer que é como se fosse um hack. Fizeram uma fake news. Que, inclusive, emissoras como a CBN, quando viu aquilo, deu como notícia séria. Na verdade, era uma ação de marketing, né, do José Hélito para como diz, aparecer, né? Desaparecer. E aí o tiro saiu pela culatra, porque a análise que foi feita nos jornais, por exemplo, foi essa. Quer dizer, em tempo de fake news, criar uma fake news de propósito para poder chamar atenção, talvez não seja a melhor forma de se apresentar, né? Isso, já que todo mundo está falando mal da fake news, todo mundo está tentando evitar, né, as falsas notícias. Pessoas próximas a José Hélito minimizaram o baixo crescimento do governador até o momento. Garante que ele vai subir no interesse da população. Com Marconi também foi assim em 1998, diz o Tucano. Acho que não tem nada a ver. O difícil é imaginar que o cenário de 2018 é o mesmo de 98. Não tem nada a ver. Num candidato à reeleição apoiado por Marconi. Ele está muito mais perto, então, de ser o Iris Rezende da eleição do que ser a novidade como Marconi Perillo, né? É uma forçação de barra tremenda. Em 98, para quem se lembra, em 98 o Marconi Perillo era a novidade, né? O Iris Rezende estava há muitos anos na liderança. O MDB, né? O PMDB estava há mais de 20 anos no comando, né? E o discurso do Marconi era o quê? Que tinha que tirar a panelinha, né? O Nelson da Capitinga apareceu com aquela história da panela que colou, né? Exatamente. Quer dizer, vamos tirar o velho e pôr o novo, era o discurso. Agora, hoje não tem nada de novo, Zé Hélito, né? O que tem de novo nele? Já que ele foi vice do Marconi e a vida inteira esteve ligado ao projeto que dura 20 anos. Então, se for por aí, eu acho que é uma leitura muito oportuna. Aí. Agora, se ele disser o seguinte, não, nós ainda estamos no começo da campanha, ainda tem tempo para aí é possível, né? É fato. Né? O governo tem a máquina na mão, também isso ajuda bastante. Né? Agora, querer comparar com 98, modéstia à parte, a minha opinião é que não tem nada a ver. Bom, deixa eu ver aqui. Outra coisa que aparece aqui é o seguinte: o foco das frentes governistas no fim de semana foram em torno de Brasília e Anápolis, que estão entre os maiores eleitorados do estado. Né? Então, os governadoriais não saem do entorno de Brasília e da cidade de Anápolis. Porque são dois contingentes eleitorais muito significativos. Né? O entorno de Brasília tem 1 milhão de votos, né? Somando todas as cidades ali. E principalmente porque é uma região muito carente de investimentos, muito carente da própria atenção do Estado. Né? Eu acho que o entorno de Brasília é um lugar ruim para o governo atual. Né? Por quê? Porque o discurso corrente do entorno de Brasília é o quê? Falta de assistência. Né? E nós ficamos por último, nós ficamos por último. Nós somos esquecidos. Isso. É esquecido o tempo todo, mas na hora da eleição sempre é lembrado, né? Sempre os candidatos vão ao entorno em busca de apoio, porque, como você disse, é um contingente eleitoral muito grande, né? Bom, o presidenciável Geraldo Alckmin vem a Goiânia na quarta-feira, dia 5, previsão de reunião às 16 horas na capital e às 19 horas comício em Anápolis. A agenda será organizada para que José Hélito não perca o debate na TV, na Fonte TV, às 21 horas. Alckmin, que viria apenas na segunda quinzena de setembro, decidiu pela visita, após reunião com Hélito e Marconi semana passada. Então, o Geraldo Alckmin deve vir a Goiânia no dia 5 e também a previsão de fazer comício aqui na cidade de Anápolis. Bom para a cidade, prestígio para a cidade de Anápolis receber o Geraldo Alckmin. Vamos ver agora se a cidade devolve o prestígio a ele, né? Prestigia ele e vai lá assistir ao Geraldo Alckmin. Lembrando que o PSDB não tem um bom desempenho em âmbito nacional, agora não tem nem mesmo no âmbito regional, né? Na disputa do governo de Goiás, mas aqui um governo do PSDB comanda o Estado há 20 anos, e mesmo assim não consegue dar liderança a Geraldo Alckmin. Então é uma conta interessante aí de se analisar. E Marconi Perillo é o coordenador nacional, né, da campanha, é um dos coordenadores, não sei se deixa, não, ele continua sendo o coordenador nacional da campanha de Geraldo Alckmin. Isso, e a coluna Giro também traz a pergunta do dia para o deputado federal Rubens Ottoni.
diz o seguinte: o indeferimento da candidatura de Lula atrapalha a campanha petista em Goiás? Não, a estratégia é a mesma, vamos levar a candidatura de Lula até o final e vamos pedir voto para ele ou para quem ficar no seu lugar. De qualquer forma, o voto é no 13. Até porque as pesquisas demonstram que mesmo que Lula não seja candidato, o nome do PT que estiver na disputa deve ir para o segundo turno. Então, aí a pergunta do dia feita ao deputado federal Rubens Ottoni, aqui da cidade de Anápolis. Ainda outras notícias, começam hoje as sabatinas dos candidatos ao Senado. Primeiro será Agenor Mariano, do MDB, das 9h40 às 10 horas, na CBN Goiânia, e das 10h15 às 10h45 no Jornal Popular, ao vivo, no site e no Facebook. O Fabrício, né, Rosa, do PSOL, também será sabatinado hoje, das 15h10 às 15h30 na CBN e das 15h40 às 16h10 no Popular. O Jackson Abrão, recebe hoje às 11 horas o coordenador da campanha José Hélito em Goiânia, o Jaime Ricon. É o primeiro da série de entrevistas com coordenadores de campanha. O PCO resolveu manter a Alda Lúcia como candidata a governo. O partido chegou a anunciar a Alessandra Aquino no lugar dela, mas recuou ontem. O PCO está mais perdido que segue tiroteio, né? Põe candidato, tira candidato. Aí põe de novo. Agora resolve descolocar. Dispõe. Que coisa. Então o PCO que já não tem tempo de TV, não tem espaço nenhum. Né? Aí fica nessa indecisão, né? Não vai muito longe. Prejudica ainda mais aí a chegar a sua mensagem. Né? Muito bem. Bom, ainda eu destaquei aqui, o Morgantini, o Portal 6 traz a notícia de que o Diário Oficial do município publica reajuste do transporte coletivo de Anápolis. O decreto que autoriza a Urban a reajustar o valor da tarifa do transporte coletivo em Anápolis está disponível no Diário Oficial do município. Conforme o documento, publicado na edição desta sexta-feira, 31, a cobrança passará de R$ 3,20 para R$ 3,70, confirmando as expectativas do prefeito Roberto Naves, PTB, que nos bastidores, que já havia adiantado ser inviável conceder percentual de 25% solicitado pela empresa. Nos bastidores, executivos da Urban alegam pedir esse valor porque a concessionária estaria operando com margem do prejuízo, pois a quantidade de usuários prevista no sistema não condiz com a realidade. Ou seja, a desculpa é que o Uber está tomando os passageiros, né, que há dificuldades, e segundo o decreto, a nova tarifa começará a valer a partir do dia 9 de setembro, ou seja, próximo domingo. Próximo domingo, então, 50 centavos a mais na passagem de ônibus em Anápolis. Isso, é interessante alguns comentários que aparecem aqui, né? Falando, por exemplo, a Bruna Maria diz que diminuíram as linhas e querem cobrar mais pelo serviço, né? A Lindalva Alves também diz nada do sistema de acompanhamento de ônibus em tempo real que estava previsto no ano passado. Então, assim, tem várias críticas, né? Grupos aí nas redes sociais tentando se manifestar contra o aumento, naturalmente, né? O aumento, ele pesa no bolso do trabalhador e vamos aí acompanhar os próximos passos aí dessa decisão de aumento da passagem. Beleza, é isso mesmo. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Alguma coisa aí alguma coisa que eu me esqueci para a gente fechar? Não, você jamais se esquece de nada. Nós estamos muito bem cobertos pelas informações da manhã. Muito bem, nós queremos agradecer a você que nos acompanhou no WhatsApp, no Facebook, você que acompanha o nosso programa nas redes sociais, para você que nos acompanha também no fmmais.com.br e na Web Rádio Nova Gospel. Muito obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais informações no Anápolis é Notícia. Um abraço para você, boa semana, que Deus abençoe a todos. Termina aqui o seu programa Anápolis é Notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Bom dia, alegria! Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. 210, canal 200,
Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá mais.